A lei que proíbe o uso do celular nas salas de aula já é uma realidade em muitas escolas particulares de Belém. Em algumas, o aparelho só é liberado na hora da saída. Professores e estudantes concordam que a medida tem ajudado no aumento da concentração e na socialização dos alunos. Acompanhe. As regras sobre o uso de celular nesta escola particular já são realidade nos últimos anos. A medida foi adotada logo depois da pandemia. Quando as crianças voltaram, elas voltaram com uma incidência muito grande, tá? De portarem celular, trazerem o celular, tá? Achando que os pais também muito inseguros, depois daquele tempo que passaram em casa. E esse uso do celular ficou muito prejudicial em sala de aula. As crianças tiravam o celular, o professor estava dando aula, não tinha nada a ver o que ele estava consultando no celular com aquilo que estava sendo estudado. O uso de aparelhos eletrônicos em sala só é permitido para atividades propostas pela escola ou na hora do intervalo. Em casos de não cumprimento, a coordenação avisa os responsáveis. A aula sem telas trouxe mudanças na rotina. Eles dispersavam muito, tá? E a partir do momento que essa decisão foi tomada, isso melhorou muito. O fato da escola ter tido essa atitude modificou para o nosso lado, dentro da sala de aula, que a dinâmica da aula ocorra sem nenhum problema. A utilização de aparelhos eletrônicos na escola agora é proibido. O presidente da República sancionou a lei que proíbe o uso de telefones celulares em estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. O objetivo da nova lei federal é cuidar da saúde física e mental de crianças e adolescentes. Essa escola particular adotou a medida desde o ano passado. Aqui, os estudantes chegam e colocam o celular desligado nesse painel com o nome de cada aluno da turma. Para mim, eu tenho TDAH, então é uma dificuldade muito grande, a tela é uma distração muito grande. Então, deixar o celular acabou me deixando mais atenta na aula e eu consigo interagir mais com as pessoas, prestar mais atenção, absorver melhor o conteúdo. Eu estranhei um pouco no começo, ainda estou estranhando, mas eu sei que está sendo muito mais benefício do que malefício, então eu estou bem satisfeita com isso. As aulas são mais rápidas, né? Se a gente se concentra mais na sala, na fala do professor. Em sala de aula ou no intervalo não pode usar o aparelho. As regras foram estabelecidas de maneira gradual. Porque a tela, ela é um distrator, são aplicativos, são notificações e os alunos acabam deixando de prestar atenção na aula e no professor para ficar atento ao celular. Então, nós começamos a inibir, a proibir o uso em sala, mas liberaríamos em intervalos, no recreio. Este ano, nós fizemos já um termo de compromisso com os pais do não manuseio do celular enquanto estiverem na instituição. Então, nem no horário do recreio, mas na saída eles podem utilizar exatamente para a comunicação. Se tiver uma emergência, não estou bem, preciso falar com meu pai? Aí a escola se preparou, montando exatamente todos os contatos organizados por cada aluno. Cada pai entrega 2 contatos e aí sempre via escola. Aqui na cantina, os estudantes também não podem utilizar o celular, por exemplo, para fazer o Pix e pagar o lanche. Nesse sentido, a instituição pensou numa dinâmica de evitar essa conexão. Como pagar a conta sem se conectar, Lorena? Então, além da forma tradicional com os cartões, crédito e débito, nós temos 2 tipos, o agendamento semanal e o link de pagamento. O agendamento semanal, o responsável no início da semana já manda o valor para a cantina e fica descontando diariamente. O link de pagamento, o aluno pega durante a semana e na sexta-feira nós mandamos o link para o responsável. Para proporcionar mais interação entre os estudantes, na quadra tem esporte, no salão tem jogos, pintura e nas rodas de colegas tem bate-papo. Celular faz falta aqui? O celular por aqui não faz falta, mas na nossa sala é uma coisa que melhorou muito com a ausência do celular, né? Mas eu acho que é algo que a gente está num período de adaptação. Então a conversa rola solta aqui agora. Agora rola solta. A interação melhorou? Melhorou. Aí dá para interagir mais com as pessoas, porque a gente é nova aqui na escola. Jogo de mesa, 0 telas, melhorou a interação? Melhorou, mas tem briga. Briga? Agora tem umas discussões. Ainda agora nossa amiga já jogou as cartas em cima da gente. Mas faz parte, né? Mas são os efeitos positivos que a gente vai guardar na memória. A tecnologia que é tão presente no dia a dia não pode estar tão distante dos alunos. Mas aqui, o contato será sempre de maneira planejada. No planejamento do professor,
naquela aula, naquele dia, naquela semana, ele entrega a coordenação, o planejamento e a gente entra em contato com as famílias para que eles possam utilizar juntamente conosco conforme aquela atividade pedagógica. Antes eu tinha um contato muito forte com o celular, só que agora de não poder usar em momento nenhum, eu tenho percebido que eu estou mais focada nas aulas, eu tenho prestado mais atenção e eu tenho tido um rendimento muito melhor e melhorou até minha socialização com as minhas amigas. Tá aí para os pais, para a escola, para a família em geral, acho que para a sociedade. Esse é um comportamento que precisa ser garantido, um compromisso pelo ensino, pela educação, porque sabemos, nós adultos mesmo sabemos como o celular ele chama a nossa atenção, ele nos distrai, ele nos tira do mundo real, da convivência entre pessoas. Então aí é parte de uma sociedade que precisa ser reformulada e se compreender mesmo. O celular ele vai continuar existindo, a internet também, tudo que existe nela, mas tem hora exata para tudo. E essa convivência entre estudantes, nessa fase tão importante, já que eles tiveram um choque, um corte durante a pandemia, é resgatar essa convivência entre a juventude, entre estudantes, isso de diferentes idades, porque não são só os adolescentes que estão nessa fase, as crianças também já estão se perdendo muito nesse comportamento só olhando para as telas. E aqui na tela, olha só a Kelly Sueli, sobre o assunto da proibição dos alunos na sala de aula com o celular, concordo plenamente. Algumas pessoas podem não concordar por entenderem que não é dessa maneira, mas a educação, sem dúvida nenhuma, agradece. O foco dos alunos vai agradecer também o resultado nas notas, no desempenho escolar também. Joseli, eu, como mãe de 2 adolescentes, amei a proibição dos celulares na sala de aula. Joseli Maia, muito obrigada também por dividir conosco a sua opinião em relação a essa proibição do celular, pelo menos durante as aulas. E está aí algumas escolas já usando as bolsinhas para fazer a separação do celular. O aluno pode usar no início ou no final da aula, e alguns locais até está sendo liberado durante o recreio. Mas aí a interação que é tão importante entre os estudantes, olha só, fica diferente. Que bom que está se pensando para a sociedade melhorar no foco, na concentração, na educação e na socialização. E aqui na tela o comentário de Márcia Helena sobre o uso de celular nas escolas. Sou professora e este sempre foi o maior desafio, disputar a atenção dos alunos com o celular. Amei a proibição. Ela fala de Cachoeira do Piriá, interior do estado. Muito obrigada por todos que estão participando com a gente. Janeide, os celulares dentro de sala de aula com certeza vão prejudicar o aprendizado dos alunos. Espero que os pais se unam com as escolas para que haja um resultado positivo. É uma grande parceria, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada a você que comentou, participou.